Boa noite. Encantos culturais esta noite com Moreira de Acopiara, poeta, escritor, compositor, dramaturgo e produtor cultural. Em homenagem a essa grande figura que eu tiro o chapéu, vou começar recitando Leandro Gomes de Barros. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria. E nasceu depois das horas, pelas artes que fazia. Na noite que João nasceu, houve um eclipse na lua e detonou um vulcão que agora continua. Naquela noite correu o lobisomem da rua. Boa noite, Moreira de Acopiara. Boa noite, prazer imenso estar aqui com você e com quem está aí do outro lado, né? Recife, você mora em Recife. Recife é um lugar maravilhoso, uma capital maravilhosa, onde eu já estive muitas vezes e estarei com certeza, até porque eu tenho muitos amigos aí na Grande Recife. Certo. Bom, já está aqui Maria Lopes, né? Álvaro Alves e Regina Fazioli. Boa noite aí, querida Regina, caríssimo Álvaro e a caríssima Maria Lopes. Bom, vamos começar. Moreira de Acopiara por Moreira de Acopiara. Como você se define, homem? Rapaz, eu sou um sonhador, não sei, um batalhador aí, né? Nasci lá no interior do Ceará, numa fazenda, na zona rural, no município de Acopiara, que é uma cidadezinha muito pequena. Como não tinha energia elétrica, nem televisão ainda, nem rádio, tinha um rádio, mas a gente não tinha escola por perto, então a gente gastava o tempo com leitura, porque a mamãe era uma leitora assídua. E a leitura que a gente tinha mais acesso era o cordel, porque o cordel era vendido todo sábado na feira de Acopiara. E os outros demais livros a gente tinha que comprar em Juazeiro do Norte ou Fortaleza, mais de 200 quilômetros. Então, o cordel foi a minha escola. Antes de ir para a escola, eu já sabia ler, porque eu tinha aprendido a ler com minha mãe, e na leitura de cordel, né? E as coisas foram acontecendo naturalmente. Com 12, 13 anos, eu comecei a escrevinhar os primeiros versinhos, mas sem nenhuma pretensão. Depois, com 20 anos de idade, vim para São Paulo, trouxe essa bagagem cultural e aqui dei continuidade, e apenas com 27 anos de idade é que eu publiquei um primeiro livro, um primeiro folheto de cordel, mas mais por vaidade mesmo, não tinha nenhuma pretensão de viver de cordel, de poesia e tal. E com 32 anos de idade, publiquei um primeiro livro, e hoje eu tenho mais de 350 cordéis publicados e 36 livros. Aliás, esse livro que está na tela aí, hoje me deu uma grande alegria. Hoje eu fui na livraria Martins Fontes, ali na Paulista, que eu acho que você conhece, não tenho certeza de que você conhece, e antes de entrar na livraria, eu vi na vitrine ali, bem exposto, esse livro aí, Mulheres Negras Inspiradoras, e isso me deu uma alegria, e eu me senti muito querido. Massa, parabéns para você, Moreira. Moreira, conta para a gente aí como se deu a tua formação artística. Então, rapaz, a minha mãe era professora. Ela tinha 30 anos de idade quando se casou com meu pai, que era viúvo, tinha 50 anos e 9 filhos. Como lá onde meu pai residia não tinha escola, esses 9 meninos eram analfabetos.
Aí mamãe parou de dar aula e foi cuidar do meu pai e desses meninos. Ela alfabetizou inicialmente esses 9 enteados, os demais moradores da fazenda, e à medida em que eu e os meus 2 outros irmãos fomos crescendo, ela foi lendo muito para nós, contando muitas histórias e incutindo no nosso coração o gosto pela leitura, de modo que ler lá em casa era um exercício de muita satisfação. A gente lia de tudo, mas como eu disse no início, principalmente o cordel, que era o que a gente tinha com abundância. E eu conheci, você falou, Leandro Gomes de Barros. Mamãe tinha uma gaveta cheia de cordel, inclusive os de Leandro Gomes de Barros, os daquela época, né? João Martins de Ataíde, Francisco Sales Areda, Zé Pacheco, Zé Camilo de Melo Rezende, Zé Bernardo, os clássicos. Ela tinha tudo. E aquilo a gente lia e relia. E quando eu me vi escrevendo os primeiros versos, com já 12, 13 anos, eu achava que escrever era uma obrigação de todo mundo. Mamãe me ensinou o básico, né, que ela era professora, e o resto eu fui lendo nos livros de gramática, nos tratados de versificação. Aí foi quando eu conheci o Patativa do Assaré, que eventualmente ia até a Copiara, onde ele tinha um compadre. Todo domingo a gente escutava um programa que ele fazia numa rádio em Juazeiro do Norte. Ele ficava sendo entrevistado por um jornalista e recitando os poemas dele. Mamãe escutava aquilo e eu escutava também, achava bonito. Uma vez vi o Patativa declamando, cante lá que eu canto cá, na porta de uma loja em Iguatu. E, meu Deus, como é que ele decorou isso tudo? Um poema que dura 6 minutos, 7 minutos. Aí depois eu disse, mamãe, quando eu crescer quero ser igual o Patativa. Então tudo foi acontecendo muito naturalmente, eu não me programei. E hoje, depois acho do 20º livro publicado, foi que eu precisei me afastar da empresa em que trabalhava para viver de literatura. No início foi difícil, porque a gente ainda não tem todos os macetes, né? Mas aí eu fui estando nos locais certos, falando com as pessoas certas, portas foram se abrindo, e como bem disse o meu amigo José Neumann de Pinto, que é um jornalista paraibano que reside aqui em São Paulo, fazendo os versos certos, aí pronto, as escolas foram descobrindo, as editoras. Aí hoje eu consegui chegar a uma grande editora, rapaz, é uma glória, né? Porque eu tenho tantos colegas, tantos amigos que têm um trabalho muito legal, muito bom, que eu gosto muito, e eles não têm acesso a essas editoras. Não sei por quê, mas estou muito feliz porque os meus livros estão sendo editados por uma editora grande, e, por outro lado, até sendo assediado por outras editoras, né? O que é muito bom, mas, de todo modo, eu estou amarrado lá nessa outra editora, e vamos trabalhar, vamos tocar a vida para frente. Certo. Dá uma palhinha para a gente aí, pelo menos de um poema aí curto, ou o que você quiser. Palmeira, você sabe que a melhor história é a nossa, né? Claro. Porque ninguém conta a nossa história tão bem como nós mesmos, né? E eu gosto muito de falar de mim mesmo, falar inclusive de minhas tragédias. E esses dias eu fiz um poema chamado Sobre Saudade e Luta, que foi para recitar, inclusive na abertura de um evento com os cordelistas aqui em São Paulo, e o poema diz assim: nasci no Nordeste em 61, em julho, um domingo, dia 23, me tornei poeta, tenho voz e vez, ao lado de um grupo coeso e comum. Meu trabalho é sério, não tem zum, 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 minha poesia veio para ficar, o cordel é forte, muito popular, é linguagem simples, possui curto enredo, conta histórias lindas de saudade, medo, pesadelo, tudo que se imaginar. Cresci na beirada do rio Trussu, no pé de uma serra de nome Flamengo. Não tinha moleza, tristeza nem dengo,
banhava goiaba, pitomba e umbu. Nas águas do rio me banhava nu, chamava uns amigos e ia pescar, preparava um peixe, botava para assar, comia ali mesmo com boa farinha, mais pimenta forte que de casa vinha, na medida certa para bem temperar. Com 14 anos já lia cordel, já fazia versos bem metrificados. Andava inquieto por todos os lados, buscando nos palcos do mundo um papel. Mamãe me dizia que eu fosse fiel ao povo e às coisas do nosso lugar, que é muito importante a gente avançar com desprendimento, mantendo a humildade, e que o endereço da felicidade não é muito longe, é só procurar. Quando eu tinha 20 anos de idade, as coisas mudaram no interior. Deixei meus parentes, amigos e amor e parti no rumo da grande cidade. Trabalhei dobrado, padeci saudade, fiquei vários anos sem poder voltar, mas muito seguro busquei superar saudade, carência, falta de dinheiro, gente mal criada, povo interesseiro, certo de que um homem precisa lutar. Foram vários anos de luta renhida, trabalhando sempre, passando sufoco, dando o que podia, levando cotoco e às vezes achando a estrada comprida. Mas não reclamava, pensava na vida, ganhava mais forças para continuar, fazia poemas para desopilar, recitava versos, vendia uns cordéis, e assim fui ganhando leitores fiéis e amigos que fazem tudo se ajeitar. Medo do futuro? Sentia demais. Mamãe me escrevia, mandava recados, sempre que eu podia, botava uns trocados, mas os meus avanços eram naturais. Comprava revistas, livros e jornais, porque precisava me qualificar. É muito difícil a gente acertar, fazer um poema do gosto do povo, que merece o belo, que procura o novo e às vezes não acha no que se apoiar. É isso. Tá bom! É um pouco da minha história, né, poeta? Posso colocar um vídeo rapidinho aí? Posso colocar um vídeo? Manda Por abraço. favor. Estou curioso. 3 livros agora, né? O Drama de um Refugiado é do ano passado e o Pequeno Príncipe, Poemas para Adiar o Fim do Mundo e Lampião na Trilha do Cangaço saíram agora. Chama o Zé, chama o João, chama também o Sebastião. O meu trabalho é violar e nesta foice eu nem sei pegar. Pronto. Ele já, Então, já amigos deu do Cangaço na mote. Literatura, voltamos hoje. É nosso terceiro dia, 3 de 3, né? Que hoje, espera um pouquinho. Hoje tá um pouco mais tranquilo que domingo passado, que tava de uma forma só sabe realmente quem veio. E Nininho, que passou quase 1 hora para tentar entrar lá na Expo Norte. Aqui, ó. Expo Norte. Aqui, ó. Onde nós estamos. Aí, ó, Nininho. Não perde um lance não, menino, rapaz. Ó, Nininho, mostra aqui os livros, Moreira, vamos. Vamos lá, ó. Pequeno Príncipe em Cordel. Sensacional, ó. O Drama de um Refugiado. Bonito, né, ó? Mostra que fica mais bonito, ó. Olha, ó, Nininho. Eu tava dizendo a Nininho, hoje eu vou gravar meu programa especial Moreira de Acopiara. Hoje é o Moreira de Acopiara, só você. Não tem dividir com ninguém. Aqui, Nininho. Ó, pode mostrar muito, senão o cara não vai querer comprar, vai tirar print e vai ficar lendo. Não, aí, ó. Aqui, ó, nós já mostramos o Poemas para Adiar o Fim do Mundo.
E aqui, ó, Lampião na trilha do cangaço. E aí, Moreira, vamos lá. Eu quero saber umas coisas, vamos lá. O que é que você... seu parecer sobre a Bienal? Como está a recepção? Como está esse... isso, né? Você trazer um livro incrível. Ontem à noite eu estava só divulgando, mandando pro pessoal acabar conhecendo. Fiz o prefácio desse livro, a apresentação desse livro, que fiquei muito feliz. Qual a sua opinião? O que é que você vê na Bienal? Esse é o ambiente que nós gostamos. Ah, nossa senhora. Que nós mais gostamos. É um lugar onde tem livros, pessoas que a gente conhece, a gente encontra os amigos, os conhecidos, as pessoas que a gente nem conhece, mas que conhecem a gente, né? Por sinal, ontem eu vi aqui um rapaz emocionado, com o olho cheio de lágrimas, porque você acabou de sair, ele chegou com seus livros. Tinha acabado de sair, rapaz, tava chegando no hotel. Pois é. E é o ambiente onde nós gostamos de estar. E feliz porque saíram 3 livros agora. Né? O Dama de um Refugiado é do ano passado, e o Pequeno Príncipe, Poemas para Adiar o Fim do Mundo, e Lampião na Trilha do Cangaço saíram agora. Lampião na Trilha do Cangaço eu escrevi durante a pandemia, né? Vendo seus vídeos. Eita! Isso eu tô sabendo. E eu tava até comentando que eu fiquei muito feliz que eu fiquei com o original lá, autografado, o boneco. E que é muito importante, eu falo essa cultura do boneco, do original para o pessoal tá começando a entender essa importância. E aí eu já cheguei, alguns amigos meus que são colecionadores mesmo, já vendi mesmo assim, precisava fazer uma viagem. E Roberto, eu vou lhe dar uma ajuda. Não, você vai me ajudar e eu vou lhe dar esse livro. Vamos trocar. Você vai me ajudar na viagem e eu vou te dar esse livro. E o pessoal vê que é uma importância muito, muito grande mesmo. Viu? Mas é muito, muito bonito. Esse livro é muito bonito e bom. Né? É bonito e bom. Né? São poemas desse tema, né? Levantando a autoestima das pessoas e falando sobre o cuidado que a gente tem que ter com o outro e com o meio ambiente, com o mundo de um modo geral, né? Porque é a nossa casa. Perfeito. Ô, Moreira. Bom, ele já deu mote. Fale-se sobre esse livro aí. Pois é, rapaz. Meu amigo querido Robério Santos, eu descobri o canal dele há alguns anos e eu já tinha escrito 3 cordéis sobre o cangaço, né? Era Lampião absolvido, Lampião e Padre Cícero num debate inteligente e de Virgulino a Lampião. E na pandemia eu comecei a pesquisar mais, li vários livros sobre o cangaço, aí fiz um cordel, fiz outro, quando eu vi tinha 10, aí não, vou fazer 20. Aí fui fazendo, e o cangaço, rapaz, é uma história fascinante. Você começa a pesquisar e não quer parar. Mas não é bajulando cangaceiro, né, defendendo violência, viu? É a história do cangaço. Aí, quando eu estava com 37 cordéis, me liga uma pessoa de uma editora perguntando: você tem alguma coisa sobre o cangaço? Eu falei: tenho. O que vocês querem? Aí eles disseram mais ou menos o que queria. Aí eu separei 3 textos, aí a gente marcou um almoço lá na editora mesmo, eu fui, só que preventivamente eu levei os outros 34 cordéis, né, na bolsa. Aí cheguei lá, apresentei, aí eles ficaram na dúvida: publica esse, e por que não publicar os 3 juntos? Aí o diretor perguntou: você tem mais cordéis sobre o cangaço? Aí eu joguei todos os outros, eles ficaram encantados, aí já ligaram para a editora-chefe, já fizemos uma chamada de vídeo, aí, não, vamos fazer tudo num livro só. Aí deu, então, esse livro, Lampião na Trilha do Cangaço, que é um livro de 380 páginas, que está na Amazon e nesses sites de venda, está nas livrarias, e você encontra muito fácil. E depois desse livro, eu já fiz outros 30 cordéis, né, que vai virar um segundo livro, já está entregue com a mesma editora. Aí agora, para a Bienal,
agora em setembro, aqui de São Paulo, vai sair um kit, os 2 volumes, né? Esse aqui e o novo que vai sair agora também. E aqui a história do cangaço, como eu disse, é fascinante. A gente começa a pesquisar e não para. E o Robério Santos vai ficar muito feliz, porque você colocou o trecho desse vídeo que ele fez comigo na Bienal passada aqui em São Paulo. Eu vou fazer com que esse vídeo chegue nas mãos dele também, que é um amigo muito querido, foi quem prefaciou esse livro. É um dos grandes entendedores da história do cangaço, né? Ele mora em Sergipe, mas está sempre aqui para São Paulo, está sempre trabalhando. Olha aí, que coisa linda. Belo. Moreira, deixa eu falar aqui com esse povo que está aqui, tem um bocado de comentário, vou só dar um salve aqui para todo mundo. Celina, Célia, Maria, Célia Melri, né? Ciências Humanas, Regina Fazioli, Ismael Rojas, boa noite, Ismael. E essa turma toda aí, parabéns a todos e todas e muito obrigado aí por essa audiência maravilhosa. A gente está no Instagram, está no Facebook, está no TikTok e do YouTube, vê que doideira, está em tudo que é canto. E ainda no site, né, radioTVRepensar.com. Esse aí é permanente, é feito cabeleireiro, é permanente. Maravilha. Então, Moreira, é o seguinte, rapaz, depois eu queria uma palhinha, alguma coisa sobre essa história do cangaço. Luísa Joana, outra linda, Sítio dos Pintos, lá perto da Rural. Manda brasa aí. Agora, eu queria que você falasse um pouco dos outros cordéis. Certo. Bom, deixa eu mostrar esse. Já que você falou em cordel, olha esse livro aqui também, que saiu o ano passado. Esse livro começou na cadeia, porque eu dei aula durante 5 anos, foi o meu último projeto em sala de aula, 5 anos dentro da cadeia, aqui de Diadema, sempre com um grupo de 20 reeducandos, e eu tinha alguns cordéis, alguns poemas sobre esse tema sustentabilidade, e o diretor pediu que eu fizesse uma oficina com eles de como montar um livro artesanal. Rapaz, a gente montou 1000 livros, com capa de papelão, desenhando capa por capa, costurando. Esses 1000 livros, eu fiquei com uns 80 ou 100, e os demais, os reeducandos, mandaram para as famílias, né? Aí depois aconteceu a mesma coisa, caiu na mão do editor, que pediu que eu desse uma ampliada e fez em formato de livro. Mulheres Negras Inspiradoras, eu fiz porque fui convidado, tem uns 5, 6 anos, para, num Dia da Consciência Negra, aqui em São Paulo, visitar os CEUs, que é o Centro Educacional Unificado, que são mais de 20. Aí pediram para fazer um poema falando sobre a importância dos negros aqui no Brasil. Aí eu fiz esse aqui, eu acho até que tem deve estar por aqui, está aqui. Eu fiz: o mundo deve orgulhar-se dos filhos negros que tem. Recitei esse poema nos céus. De repente cheguei numa biblioteca que se chamava Carolina Maria de Jesus. Aí fiz para a biblioteca, falando da Carolina. Fui noutra que se chamava Lélia Gonzalez, fiz também outra biblioteca que se chamava Luísa Maim, fiz também. Aí bom, deixa eu fazer aqui uma pesquisa mais ampla. Aí, de repente, tinha 21 cordéis e esse poema, 22. Aí a editora reuniu tudo no livro. Adaptei também para o cordel Pequeno Príncipe, que está indo muito bem, e adaptei também o Don Quixote, que foi um trabalho de 1 ano. Mas, Valmir, minha paixão, na verdade, é o cordel. É claro que eu fico muito contente quando
pega um livro assim, com capa bonita, colorida, com papel bom, mas a minha emoção mesmo é quando eu faço um cordelzinho assim, um papel simples, com uma xilogravura na capa. Por quê? Porque foi lendo o cordel que eu fui educado, foi lendo o cordel que eu fui alfabetizado. Eu e muita gente no sertão. A casa do meu pai, a casa da minha mãe, era um palco de cantadores, de poetas. Quase todo sábado, mamãe reunia não só os filhos e os parentes, mas também os agregados, os moradores da fazenda, para ler. E o que mais a gente lia era cordel. Havia pessoas que não sabiam ler, mas gostavam de ouvir, porque o cordel, você sabe, vem da oralidade. Ele é feito para você ler em voz alta ou para decorar e recitar. E havia pessoas, como eu disse, não sabiam ler, mas gostavam de ouvir e até decoravam. E muitos desses moradores da fazenda do meu pai foram alfabetizados como eu, lendo cordel. Então, isso me emociona muito. É uma prova de que o cordel prestou um grande serviço, não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro, como formador da cultura, não só a cultura popular, mas a cultura brasileira, né? O cordel foi muito importante na formação da cultura brasileira como um todo. O cordel está presente também na música, você sabe muito bem, está presente na literatura, no teatro, no cinema, na TV. A gente lida com cordel todos os dias. Tanta música linda que a gente ouve por aí são cordéis cantados, cordéis que receberam uma melodia, né? A poesia a música do Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, Belchior, Chico César, Alceu Valença, Zé Cabaleiro, só para fora, Belchior, toda essa gente teve a influência do cordel. Toda a obra de Ariano Suassuna é baseada no cordel, né? João Cabral de Melo Neto, eu li uma entrevista dele recentemente, onde ele disse que para compor suas obras, e é o meu caso também. Certo. Olha, a Regina está perguntando se, quando você estava lá na cadeia de Diadema, os detentos também escreviam cordel? Sim, era assim. A gente selecionava um grupo de 20 reeducandos, né? Porque a cadeia de Diadema é o seguinte, ela tem entre 1.200 e 1.300 detentos. São 13 raios, né? Cada raio tem até 100 presos. 3 desses raios, 3 desses pavilhões, são escola, como se fosse uma escola tradicional, né? Lá, nesses raios, estão os jovens e adultos aí, que querem estudar. Eles se preparam para o Enem, outros estão sendo alfabetizados, né? E recebem aulas normalmente. E, paralelamente, eles levam oficina de teatro, de música, desenho e pintura, história em quadrinho, literatura, música e cordel. E sempre que a gente passava a prancheta para as pessoas fazerem as inscrições, que a gente só ficava 5 dias com esse grupo, com cada grupo. Rapidinho eles preenchiam. E sempre tinha o pessoal do rap, né? Que está bem próximo do cordel. É o cordel urbano. Era só eu passar as regras do cordel, eles assimilavam com muita facilidade, e já no segundo, terceiro encontro, já tinha texto deles, a gente ia melhorando, ia ajeitando, e sempre saíam textos muito bons. Aliás, no final do projeto, eu juntei tudo e fiz um livro, mas esse livro ficou lá na cadeia. Eu fiz para deixar como registro mesmo, né? Fiz um livro artesanal
deixei lá com eles. Foram distribuídos, evidentemente, com os que participaram das aulas, mas eles produziram, sim, muitos textos e muito bons. É claro, eram textos, porque quem tem a obrigação de fazer um cordel sem erro de métrica, sem erro de rima, né, e com conteúdo, sou eu que vivo disso, é você que faz poesia, que vive disso, é o Chico Pedrosa, poeta maravilhoso, era um Zé Laurentino, era um Patativa do Assaré, né? Esses tinham a obrigação de fazer poesia com perfeição. Quem é professor, quem é aluno, não tem nenhuma obrigação, eles estão descobrindo um novo universo, eles estão descobrindo o mundo, aquele mundo, né? Então, é uma grande vantagem que eles façam um cordel, pelo menos ali, que a gente possa vislumbrar uma rima, uma metrificação e uma oração com sentido, né? Certo. Olha só, Eva Otelakoski. Boa noite, Eva Otelakoski. Né? Célia Melri, Evoé Baco, Evoé Vênus, Evoé Momo, quem conheceu Sebastião de paletó na mão e aquele seu chapéu. Isso é trecho de um poema aí que eu escrevi. Muito obrigado, Célia. Regina diz, no fio do cordel, o poeta conta o sertão, versos de papel. Ó, ela fez um haikai do cordel. Maravilhoso. E Luísa Maravilha, Regina. Regina é maravilhosa. Ó, Luísa Joana diz assim, eu sou filha de um cantador de viola, eu lembro com muita nitidez, com apenas 5 anos de idade, das noites de cantoria, eram muitos cantadores, mas eu só lembro de um chamado Azulão, além do meu pai e mais 2 tios. Boa lembrança. Luísa Joana. Bom, coisa linda. Pode ser que seja o Azulão, que viveu muitos anos no Rio de Janeiro, que eu conheci muito bem, que foi muito amigo do Zé da Luz, mas havia outros azulões lá no Nordeste. E pergunte para ela aí como era o nome do pai dela, que era repentista. Agora eu fiquei curioso também. Luísa, o nome do teu pai. Ela deve colocar aí. A gente tem um azulão aqui, que é o rei do forró, né? É o rei do forró. Sim, eu conheço de nome. Gente boa, rapaz. O caba tá velho, mas é cabeludo, parece birubiru. Mas, ótimo, ótimo. Ó, tá na hora de tu dar outra palhinha, homem. Tá todo mundo pedindo aí, poesia do poeta. Certo. Deixa eu dizer um poema bem engraçado. Manda brasa. Visitando o doutor. Esses dias eu fui ao médico, rapaz, e agora que eu fiz 62 anos de idade, eu fui ao médico, e por acaso o médico é pernambucano, um jovenzinho que terminou a faculdade e veio fazer um estágio aqui em São Paulo e acabou ficando, de repente ele está trabalhando aqui na UBS, que é na ponta da rua onde eu moro. Eu moro numa vila, é interessante que de um lado tem uma delegacia, terreiro de Umbanda, uma igreja católica, uma igreja evangélica, e no outro lado tem a UBS, tem escola, e na UBS, e é bom porque a gente conhece todo mundo, né, rapaz? A gente morar em vila é bom por isso, né? Aí, de tanto visitar esse médico, aí ele me pediu um monte de exame, aí quando eu fui mostrar os exames, ele disse, rapaz, você precisa ter cuidado, seu colesterol está alto, suas taxas estão horríveis, e passou um monte de recomendação, não coma isso, não coma aquilo, coma isso, coma aquilo, faça exercício. Eu disse, rapaz, a coisa está feia. Aí depois ele, pernambucano que conhece a história dos repentistas, dos cordelistas, conheceu o Chico Pedrosa, aí ele disse, faça um poema, e gosta da minha poesia, ele disse, faça um poema disso. Aí eu fiz, visitando o doutor, que diz assim, sentindo coragem pouca, notando estranho sintoma, resquício de vida louca, de extravagância sem soma, igual um touro cansado, sonolento, estropiado, e essa leseira aumentando, vi nos meus olhares vagos, que eram passado de estragos, ali me denunciando.
sem novo horizonte em vista, resolvi me consultar com um valente especialista que desasnou a falar. O senhor está muito fraco, os nervos foram para o saco, veio à tona o comodismo. Teu caso é bem complicado depois de ter se entregado a tanto sedentarismo. Depois apertou meu braço, mediu a minha pressão, sondou estômago e baço, escutou o meu coração e viu de cara amarrada a carcaça esbudegada, braços duros, bucho mole, os pulmões sem resistência, a cabeça sem tenência e a boca igualmente um fole. O doutor notou ainda meus dedos enrijecidos, minha visão na berlinda, meus calos endurecidos, as narinas dilatadas, as mãos magras e manchadas, o caminhar vagaroso, os cabelos branqueados, os calcanhares rachados e o coração preguiçoso. Sem me deixar explicar, declarou com voz macia: quem não sabe se cuidar rapidamente atrofia. Teu colesterol subiu, a pressão diminuiu, o espinhaço afrouxou, as orelhas aumentaram, as canelas afinaram e a bunda desconotou. Sem me deixar... Mais tarde, para complicar, quis saber de minha infância e disse: dá para notar que houve muita extravagância a partir da adolescência. Eu completei e carência de orientação e de amparo, alimentação ruim, anos de labor sem fim e longas noites em claro. Se as pernas estão cansadas e os braços esmorecidos, é culpa das caminhadas atrás de sonhos perdidos. Se está lento o coração, é por causa de paixão, de planos que fracassaram, aspirações que ruíram, mulheres que me feriram e amigos que se afastaram. Dei outras explicações ao tolerante doutor, falei das desilusões porque passa um sonhador, e ele, pacientemente, concluiu: daqui para frente, o melhor é se conter. Não haja mais como um louco. Dos outros, espere pouco e deixe o tempo correr. Parabéns, parabéns. Olha, o nome do pai da Luísa Joana é José Joaquim de Santana de Feira Nova. Ele Feira Nova. Zé de Lunga de Santana. Maravilha. Certo? E aqui tem Peri, boa noite, Luísa Joana, né? Tereza, boa noite, Ciências Humanas, que é Tiago, Tereza de novo, Luísa, Limoeiro, Passira, Glória do Goitá e Feira Nova. Ele era muito conhecido, é pernambucano, Caba. Maravilha. Olha, eu tenho o maior respeito pelos poetas populares, maior respeito pelos cantadores, desde das grandes estrelas até o mais humilde que está lá com sua violinha, cantando, mesmo sem ser profissional, sem exercer a profissão, mas cantando ali o seu repente com paixão. Tenho o maior respeito por quem faz um cordelzinho ali, né? Porque, repito, foi ouvindo os cantadores, foi lendo o cordel, foi convivendo com os cordelistas, com os aboiadores, com os emboladores, que eu me tornei poeta, que eu construí a minha estrada, que eu adquiri subsídio e vocabulário para fazer poesia também. Certo. Tiago Carvalho, boa noite. Mael Roja está dizendo que sua poesia é muito boa e é muito bom ouvir Moreira declamando. Tá vendo, Moreirão? Tu é quente. Coisa boa. Tu é massa. Moreira, é o seguinte, cara. É o seguinte mesmo. O negócio está tão bonito, mas a gente vai dar um pouquinho
hiato aí para depois voltar para o cordel. Eu queria que você falasse um pouco da sua dramaturgia. Então, rapaz, quando eu fui para a escola, já com 12, 13 anos, a gente tinha um grupinho de teatro lá na escola. Uma coisa também muito simples. E eu sempre gostei muito. Mamãe sempre gostou muito. Mamãe, às vezes, saía de Acopiara e ia lá para Fortaleza para ver uma peça de teatro. Andava 400 quilômetros. Claro que não era todo mês. Não era todo mês, não era uma ou duas vezes por ano. Aí, aqui em São Paulo, a mesma coisa. E você sabe que o cordel e o teatro estão muito próximos ali. Por acaso, eu já tive cordéis meus adaptados por outros dramaturgos para o teatro, e já adaptei cordéis meus para o teatro também, e já já escrevi peças de teatro, todas na linguagem do cordel. Inclusive, recentemente eu fiz a Megera Domada. Peguei o conto original, o mesmo conto no qual o Shakespeare se baseou para fazer aquela peça maravilhosa, localizei o conto e transformei o conto numa peça de teatro, só que na linguagem do cordel. Aliás, essa peça está rolando aí. É outra paixão grande. É muito bom você começar uma peça do zero ali com um grupo de teatro, o diretor, a gente discutindo como é que vai ser a próxima cena, depois eu mostrando a cena, a gente discutindo, eles ensaiando 2 dias depois ou no dia seguinte, já ensaiando aquela cena, já pensando no outro. Quando você percebe a peça levantada, por assim dizer, é uma emoção, e quando a gente vê no palco, então, nem se fala. Então, o teatro é outra paixão grande minha, né? Sendo que o cordel, a poesia, está em primeiro lugar, né? Sim, mas, como eu disse, o cordel e o teatro estão, bem como a música também, né? Estão muito próximos ali. Aliás, eu tenho muitas músicas minhas que foram gravadas também por pessoal da música caipira, os repentistas, muitos repentistas gravaram coisas minhas, inclusive Valdir Teles, Sebastião da Silva, Matheus Ferreira, Sebastião Marinho, Paulo Nascimento, Cícero Vieira, Andorinha, muitos cantadores gravaram muitas coisas minhas. Tenho mais de 100 trabalhos meus gravados pelos repentistas, inclusive tem uma, Valmir, que caiu no gosto do povo agora, que se chama Eu Sinto Saudade. Eu fui fazendo os versos aqui e tal, lavando o prato, fazendo uma tapioca, fazendo os versos com aquela melodia, fiz uma estrofe, fiz outra, quando eu vi tinha 4 estrofes. Mostrei para o Sebastião Marinho, que aliás faleceu tem 3 meses, rapaz, um meu amigo querido, deixou uma saudade muito grande, uma história. Quando eu mostrei para ele, ele disse: poeta Moreira de Acopiara, esse negócio aqui é uma coisa grande, vamos gravar isso aqui urgente. Gravou, aí correu o mundo, muitos repentistas depois gravaram. Aqui em São Paulo, quando os repentistas cantam nas cantorias, é uma comoção geral. No Nordeste também. Você encontra fácil no YouTube, coloque lá, Eu Sinto Saudade, Sebastião Marinho, ou Sebastião Marinho, Eu Sinto Saudade, que aparece, escute depois. Certo. Ô Moreira, você falou do teatro, do cordel e da cantoria. Eu não sei se você conhece Valdec de Garanhuns, que vive aí em São Paulo. Ele trabalha com o cordel e o mamulengo. Eu conheço e eu conheço e é um amigo muito querido. Conheço o Valdec há 30 anos. Né? Inclusive, na pandemia, nós fizemos uma peleja. Eu fiz, na pandemia, eu fiz 10 pelejas, o Valmir, pela internet, né? Pelo WhatsApp. Eu fiz com o Valdec de Garanhuns, fiz com Jonas Bezerra, com o de Deus Salles, com Generson, poeta Generson Alves aí de Caruaru, enfim, fiz 10. É um exercício,
É como se fosse uma cantoria, né? Só que a gente tinha mais tempo para pensar em estrofes. Moreira, Sim. Moreira, vamos ouvir a música? Vamos ouvir a música Eu Sinto Saudade? Vamos lá? Pelo menos um trecho, né? Bota aí. Eu sinto saudade de uma rede armada na casa de alpendre do interior. O cheiro gostoso da terra molhada no rádio na mesa do agricultor. A voz do vaqueiro na lida com o gado, aquele roçado pertinho da serra. Aqui tem de tudo pra gente viver, mas não vejo nada que faça esquecer das coisas bonitas lá da minha terra. Eu sinto saudade da professorinha, ela me ensinava bonitas lições. Eu ia pra escola toda manhãzinha, cortando caminhos por entre os grotões. É outro cenário, tudo está mudado, mas esse passado pra mim não morreu. Eu quero esse filme passando de novo, assim eu pudesse rever o meu povo e reviver tudo que um dia foi meu. Eu sinto saudade do mês de Maria, na fogueira acesa no fim do terreiro. Crianças no meio de muita alegria, as cabras comendo ração no chiqueiro. Pé de parede, violas tocando, mulheres rezando na sala da frente. A voz de um poeta improvisador e os lances mais simples do primeiro amor, coisas que machucam a alma da gente. Eu sinto saudade do motor ligado, da água do poço lavando baixinho. O lastro de milho todo pendoado, o canto das aves na beira do rio. Vou voltar um dia e nem mesmo a passeio neste chão alheio nunca mais eu pis. É grande a saudade que eu estou sofrendo, eu tenho certeza que morro dizendo que o sertão da gente é um paraíso. Vou voltar um dia e nem mesmo a passeio nesse chão alheio nunca mais eu pis. É grande a saudade que eu estou sofrendo, eu tenho certeza que morro dizendo que o sertão da gente é um paraíso. Muito bom, muito bom. Parabéns aí, Moreira. Rapaz, não tem como escutar essa canção, rapaz, sem me emocionar, né? E até porque o autor, o dono dessa voz linda, acabou de nos deixar, rapaz. Ele morreu no dia 10 de fevereiro, agora, né? E foi uma amizade de 40 anos, um repentista estupendo, de Solânia, aí na Paraíba, vivia aqui em São Paulo. Conheci em 84, quando aqui cheguei, trabalhamos muito juntos, e, enfim, e aí não tem como, eu repito, ouvir essa música, eu que fiz, não tem como ouvir sem me emocionar. Imagine quem está longe de casa, que ouve pela primeira vez, sem comentários. Certo. Então, assim, que o nosso irmão poeta, né, siga na luz, que ele já era luz aqui na Terra, né, que siga na luz e vamos em frente. Valeu, Sebastião Marinho. Que a terra lhe seja leve e que Deus esteja contigo.
construiu a história dele, né? Deixou um legado. Total. Só do cabo ser poeta já. Olha, é o seguinte, eu digo assim, Recife tem mais poeta do que gente. Mas assim, essa história do ser poeta, não é que o poeta seja melhor que os outros. É que ele deixa, né, uma história que muita gente não tem essa oportunidade, né, de deixar um legado literário, de deixar uma música, um verso, para que outras gerações, né, reproduzam. Então, parabéns aí para ele e para você. Moreira, estou perguntando se você já está inscrito no canal. É a Célia. Olha, Célia, eu quero fazer contigo depois um programa Tu e Ted, viu? Estou com saudade de Tu e Ted juntos, para a gente conversar as nossas marmotas. Bom. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouco agora da sua eleição para a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Como se deu essa marmota, homem? Rapaz, foi o seguinte, aí na Paraíba, em Campina Grande, tinha um poeta maravilhoso chamado Manuel Monteiro, que numa dessas andanças, a gente se conheceu, a gente se encontrou justamente na universidade lá em Campina Grande. Fui lá fazer uma palestra, e era uma semana ali de cultura popular, e ele estava por lá, e a gente já se conhecia de nome. Aí ele disse, rapaz, seu trabalho é muito bom, vou indicar seu nome para a ABLC. A ABLC é a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, fundada em 1988 pelo grande poeta cearense Gonçalo Ferreira da Silva. Como disse lá no Rio de Janeiro. Bom, aí surgiu uma vaga, aí o presidente me ligou e disse, rapaz, se inscreva, a gente coloca em votação aqui, mande seu material para ser avaliado. Eu mandei, me inscrevi, aí na eleição eu ganhei isso em 2004. Aí, em maio de 2005, eu tomei posse. É uma entidade que eu respeito muito. Todo mês tem uma reunião, né, na sede, lá no Rio. Eu vou de vez em quando, não vou todo mês porque é bastante longe, né? São 7 horas de viagem, e a gente tem, às vezes eu tenho outros compromissos, né? Mas quando eu vou é uma beleza, porque tem pesquisadores, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Muita gente do Rio, de pesquisadores, estudantes das universidades do Brasil inteiro, e gente lá de fora, muita gente da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, da China, já vi pesquisador chinês lá pesquisando cordel. E eu me sinto muito feliz por pertencer aos quadros da ABLC. E aí o meu padrinho, Manuel Monteiro, paraibano, que nos deixou também tem uns 4, 5 anos, e era um poeta maravilhoso também. Morava em Campina Grande, Manuel Monteiro. Certo. Moreira, e essa União dos Cordelistas Repentistas e Apologistas do Nordeste? Fala um pouco. Muito bem. É o CRAN, União dos Cordelistas Repentistas e Apologistas do Nordeste, o CRAN. Aliás, rapaz, eu passando decepção danada agora, porque derrubaram o site da UCRAN, rapaz. Toda semana entravam e tentavam entrar, era o pessoal da Rússia, né? Eles confundiam com Ucrânia, né? Mudei a senha, pelejei, botei uma senha gigante, com caracteres de tudo quanto é jeito, mas não teve jeito, rapaz. Toda hora entrava, e agora acabaram derrubando, e vou ter que refazer o site, né? Aí foi o seguinte, em 1988, o Sebastião Marinho, que cantou essa minha obra aí, juntamente com Andorinha, João de Sumé, Zé Coité, eu, Dedé Laurentino, Zé Cândido, João Quindingues e outros repentistas aqui de São Paulo, decidimos fundar uma entidade para representar os repentistas aqui em São Paulo. Aí, conversa vai, conversa vem, surgiu essa sigla, União dos
cordelistas, repentistas e apologistas do Nordeste, o CRAM. A primeira reunião eu participei, me lembro como se fosse ontem, no dia 30 de maio de 1988. O Sebastião Marinho foi o presidente até 2015. Aí, em 2015, houve eleição, aí ele colocaram meu nome como presidente, e esse nome foi aplaudido, e até hoje eu sou presidente da Ucrânia. Inclusive, sábado agora vai rolar um sarau lá, às 15 horas. O luar da minha terra. A voz do Sebastião Marinho, maravilhoso. Então, aí a Ucrânia, o Sebastião faleceu, mas a Ucrânia continua. A gente tem uma sede alugada na Baixada do Glicério, aqui na região da Liberdade. Na Rua Teixeira Leite, 263. Rua Teixeira Leite, 263, Liberdade. Baixada do Glicério ali. Sim. Uma vez por mês a gente agora, uma vez por mês a gente está fazendo, quando não é uma cantoria, é alguma coisa. E sábado agora vai rolar um sarau, né? Eu vou levar uns repentistas, um aboiador, um vaqueiro, Zé de Zilda, e vai o pessoal do rap, vai o pessoal do samba, vai ser um sarau litero musical, e sempre que a gente faz é muito gostoso, é muito bom, vai muita gente, e o ambiente é muito tranquilo, e a gente passa uma tarde bem aprazível, né, com poesia e com música, que isso faz muito bem à alma da gente. Tranquilo. Olha só, estão dizendo aqui, o CRAN não rola, a OTAN não permite. Eu digo, olha, aí eu acho que você vai dizer, os crânios. Os crânios. Né? Os crânios, porque, puxa vida, rapaz, é o mundo hoje como está, né, rapaz? Uma sigla de uma entidade poética, os caras estão confundindo com a história de Ucrânia. Veja, essa OTAN. Olha, bicho, os norte-americanos realmente são o diabo. Olha, e os russos, então, que é umas pragas, rapaz. Meu irmão, sinceramente, a coisa está russa. Olha, tá russa, A única coisa que eu gosto é o pagode russo de Luiz Gonzaga. Pronto. Eu queria também que você voltasse a falar um pouco aí, desse uma palha para a gente de poesia, velho, que a gente está conversando demais e o povo está tudo pedindo poesia. Mas, rapaz, deixa eu dizer como eu disse, eu gosto muito de falar de minhas tragédias. As tragédias grogues ou gregas? E a poesia, Valmir, você sabe, você precisa ter um norte, ter uma inspiração, né? Uma vez eu estava vindo de Brasília para São Paulo, e do meu lado vinha um advogado aqui de São Paulo. Era uma sexta-feira, ele trabalha lá em Brasília, mas vem passar o final de semana em São Paulo e tal. E ele, muito conversador, puxou um papo e já se apresentou e perguntou o que eu fazia, o que eu era na vida. Eu digo, eu sou poeta. Ah, que coisa boa, poeta. E qual é o seu estilo de poesia? Eu digo, é poesia popular, né? Poesia de cordel. Aí foi quando ele disse, e o que é ser um poeta popular? Aí eu pensei nos cordelistas, pensei em Patativa do Assaré, mas eu pensei também, Vinícius de Moraes, para que mais popular que Vinícius de Moraes? E Augusto dos Anjos? Com 15 anos, eu decorei soneto do Augusto dos Anjos em mesa de bar, em Acopiara. Os bêbados recitavam Augusto dos Anjos no pé de balcão. Então, é um poeta muito popular, né? E Manuel Bandeira, Mário Quintana, são poetas populares, sim, né? Aí, na saída no desembarque, ele me deu o cartão e eu vim para casa com aquilo. O que é ser poeta popular? O que é ser poeta popular? E fiz uma estrofe. Aí depois fiz outra. Aí, de repente, surgiu o poema, foi concluído um poema chamado Ser Poeta Popular, que eu vou ler aqui para vocês, para a gente
quebrar o gelo aí. Diz assim, Ó, Regina está perguntando, Teixeira Leite, que número? 263, Rua Teixeira Leite, 263. Beleza. Glicério ali, atrás daquela igreja Deus é Amor. Aí o poema diz assim, Valmir: ser poeta popular é percorrer longa estrada, é fazer do tempo escada e dela não se esquivar, é conseguir melhorar a vida de um companheiro, é construir um roteiro sem prejudicar ninguém, e é ver a face do bem na solidão de um terreiro. É viajar todo dia nas asas da liberdade, é ter criatividade para falar de alegria, é buscar sabedoria, é defender os direitos, é ver como são perfeitos os muitos grãos de uma espiga, é ter sempre mão amiga, sem enaltecer os feitos. É trabalhar na memória, real e imaginário. É ser sempre um voluntário na construção de uma história. É correr atrás de glória, sem esquecer as paixões. É botar nos corações sentimentos risonhos. É correr atrás de sonhos. É viver plantando sonhos para colher emoções. É ver na sua carreira um jeito bom de servir. É conseguir divertir a família brasileira, é lutar a vida inteira sem reclamar do destino, é ser como um tangerino defendendo um evangelho, é conseguir ficar velho com coração de menino. Ser poeta popular é não ter muito requinte, é emocionar o ouvinte na hora de se expressar. É ter cautela e amar como pouca gente amou, pisar por onde pisou Inácio da Catingueira, é colher flor na roseira que a mão do tempo plantou, é botar os pés no chão, mesmo com pedras e espinhos, depois trilhar os caminhos que longe nos levarão, é ter na palma da mão os raios da lua cheia, fazer castelos de areia como sendo coisa séria, ter um verso em cada artéria e um poema em cada veia. Não é querer ser herói, mas fazer tudo o que agrada, depois valorizar cada atitude que constrói. É saber onde é que dói e amenizar a ferida, ter a melhor acolhida, saber que orgulho não presta, fazer da luta uma festa para amenizar a vida. Ser poeta popular é ser bem mais que erudito, é tentar fazer bonito, mas não se precipitar, é deixar rolar, cantar do modo mais natural o sertão, o litoral e o rio que serpenteia, é falar de sua aldeia para ser universal. Massa, parabéns, rapaz. Maravilhoso. Você, pô, meu irmão, que encontro. Foi olha, está sendo um acontecimento aí, hoje você. Zé Alves está dando boa noite aí, Chico Coelho, Célia Maria dizendo que não ficava com depressão, decorando Augusto dos Anjos com 15 anos. Rapaz, era a maior greia, imagina, da minha caveira para a tua caveira. Pessoal, os intelectuais de Acopiara recitavam esses sonetos de Augusto dos Anjos enquanto tomavam uma cervejinha no bar do seu Emílio Calixto, lá no centro de Acopiara. E eu, de tanto escutar, acabei decorando alguns sonetos dele nessa época. Maravilhoso. Sinceramente, é o seguinte, eu digo mais, que o Mário de Andrade, os irmãos,
Andrade, o Mário principalmente, ele bebeu muito nos pré-modernistas, né? Que eles já eram pré-modernistas, porque o cara colocar no soneto palavras científicas, né? Era. Eles já eram pré-modernistas. Era ele lá na Paraíba e Bandeira e Ascenso aqui, né? Exatamente. Então, assim, acho que os intelectuais de São Paulo, né, que organizaram a Semana de Arte Moderna, eles beberam, né, nessas fontes, tanto que citam, né, tanto o Bandeira como o Ascenso, mas eu acho que é o poeta mais injustiçado, Augusto dos Anjos. É um dos mais injustiçados, porque ele só é lembrado mais aqui para as bandas do Nordeste. Né? Porque, sinceramente, ele é o maior poeta da Paraíba, para mim é ele. Sabe? Valmir, você falou em Mário de Andrade, e eu tinha o Mário de Andrade como um poeta muito distante. Por quê? Porque sou um poeta modernista, tal. Eu tinha lido alguns poemas dele nessa linha, né? Tinha lido um livro dele, de poesias, e tinha gostado muito, mas era outro mundo. Rapaz, e eu sempre faço uns trabalhos na USP, aqui em São Paulo. E estava recentemente no IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros, num evento grande, num auditório grande. Terminou o evento, ficou ali umas 10, 12 pessoas. A diretora disse: vamos até a minha sala, que tem um coquetelzinho lá. A gente foi lá, comeu, bebeu. Aí depois ela disse: olha, eu tenho uma proposta. Tem uma sala restrita lá em cima e eu queria perguntar se vocês querem conhecer. Lá a gente tem o acervo de 3 grandes autores brasileiros: João Guimarães Rosa, o autor do Vidas Secas, o Graciliano Ramos e Mário de Andrade. Vocês querem conhecer esses acervos? Todo mundo, claro que queremos. Aí subimos lá para o 3º andar. Aí eu, doido pela obra desses 3, né? Aí conheci o acervo do João Guimarães Rosa, depois do Graciliano Ramos, depois veio o acervo do Mário de Andrade. Rapaz, estava lá o Macunaíma escrito a lápis em papel almaço. A primeira é a edição datilografada. O boneco da primeira edição, cheio de erro, tudo corrigido. Rapaz, aquilo foi uma emoção que você não imagina. Depois, a pessoa veio, a monitora veio com uma caixa gigante assim, que deveria ter uns 400 folhetos de cordel, que ele comprou entre 1928 e 1938, quando ele, no Nordeste, esteve. Ele era diretor do Departamento de Ações Culturais da Prefeitura de São Paulo e viajou Norte e Nordeste pesquisando os repentistas, os coquistas, né? Os aboiadores, os palhaços, os mentirosos, as lavadeiras. Um monte de poemas que ele ouviu, gravou num gravador que era um trambolho do tamanho de um baú, né? Pesava 70 quilos, e depois transcreveu, estava lá tudo datilografado por ele, escrito assim. E os cordéis. Aí, mas como é que pode? O Mário de Andrade bebeu na fonte do cordel também? Aí eu fui ver o Macunaíma. O Macunaíma, tudo que tem ali no livro Macunaíma, que é, eu acho que o clássico dele, tudo aquilo ali é da tradição oral, é do cordel, é da poesia popular. Né? Pois é. Mas ele foi até o Amazonas, né? Ele não ficou só no Nordeste. Não, ele percorreu o Norte e o Nordeste inteiros atrás desses cantadores, desses coquistas, desses emboladores, desses contadores de história, né? Ele valorizava demais isso. Aliás, ele fundou um projeto aqui em São Paulo que existe até hoje, que se chama a Biblioteca Ônibus Biblioteca. No início era um jipe. Ele enchia um jipe mesmo, esse Jeep Willys, ia lá para o Parque da Luz, não sei se uma vez por semana, aí ficava lá o dia todo. Quem estava passeando no parque podia pegar
livro, levar embora, na semana seguinte vinha e devolvia, pegava outro. Depois eram 2 jipes, depois eram 4. E hoje são vários ônibus biblioteca, que todo dia esse ônibus vai para um bairro aqui da periferia de São Paulo, fica lá o dia inteiro. Aí esse ônibus vai uma vez por semana para esse bairro. Eles fazem um rodízio, né? Aí eles levam autores para esses ônibus. Eu já fui contratado várias vezes, a gente fica amanhã, o dia inteiro lá, né, nesse ônibus, recebendo os alunos, recebendo os curiosos, recitando, lendo com as crianças. É um projeto maravilhoso e foi fundado pelo Mário de Andrade. Ó, eu tive o privilégio de 2010 a 2014, que estava em São Paulo aí, de me apresentar várias vezes na Casa Mário de Andrade, lá na Barra Funda, né? Maravilhoso. E me apaixonei por ele, foi por um poema que a gente até fez um vídeo, até está no YouTube, né? Como é? A meditação sobre o Tietê. Que poesia, que poema. A meditação é um poema longo, inclusive a gente fez esse com um grupo chamado Poetas do Tietê, aí de São Paulo, que é o Paulo Dáurea, né, Carangue Júnior, Cissa, é um pessoal belíssimo daí de São Paulo, e me apaixonei, porque assim, eu já conhecia Macunaíma, já conhecia a parte de romance dele também, mas assim, a meditação sobre o Tietê. Ele e aquele José Paulo Paes, 2 poetas de São Paulo que eu tenho uma maior admiração. O Oswald de Andrade também é um homem admirável, né? E assim, é por isso que eu digo, rapaz, a poesia é universal, essa história de eu não preciso da Câmara Municipal para dizer que eu sou cidadão de Recife, nem da Assembleia Legislativa para dizer que eu sou cidadão pernambucano, e nem da Câmara Federal para dizer que sou cidadão brasileiro. Porque, afinal de contas, né, somos cidadãos do mundo. Né? Exatamente, exatamente. Até porque vivemos no planeta Terra, cara. E é a diversidade, Almir, que faz o mundo bonito. Né? Já pensou se todo mundo só fizesse cordel, se todo mundo só fizesse poesia branca, se todo mundo só fizesse haikai ou só se fizesse soneto? Não ia prestar. O bom é porque existe o branco, o preto, o indígena, o amarelo, né? O bom é porque existe vários idiomas. A poesia também está nesse meio. O bom é porque existe poesia de todos os estilos e todas elas têm a sua beleza, têm a sua boniteza. Cabe a nós. Aliás, muitos repentistas, alguns cordelistas, os repentistas mais, eles têm algum preconceito contra a poesia. Eu já vi repentista dizendo, Carlos Drummond de Andrade não é poeta. Olha. Não é bem verdade. Ele não era cordelista como... eu não gosto dessa poesia porque não tem rima. Poxa vida. E a beleza e o conteúdo, você não repara? Poesia é só com rima e metrificação? Não. Né? Então, o bom é essa diversidade. Pois é, porque na realidade é o seguinte, a poesia, todas as artes têm poesia, porque se não houver poesia, não é arte. Né? Se um quadro não tem poesia, não é arte. Se a dança não tem poesia, não é arte. Se a música... E a música? Né? Se não tem poesia, e o discurso? Um discurso. Você vê um orador aí fazendo um discurso, se não tiver poesia no discurso dele, não é um bom discurso, não é não? A poesia é a alma. Posso colocar aí o vídeo? Manda brasa, coloca aí não, coloque no vídeo. É noite. E tudo é noite. Debaixo do arco admirável da Ponte das Bandeiras, o rio murmura num panzeiro de água pesada e oleosa. Meu rio, meu Tietê, onde me levas? Sarcástico rio que contradizes o curso das águas e te afastas do mar e te adentras na terra dos homens. Onde me queres levar? Já nada me amarga mais a recusa da vitória do indivíduo e de me sentir feliz em mim.
Eu mesmo desisti dessa felicidade deslumbrante e fui por tuas águas levado a me reconciliar com a dor humana pertinaz e a me purificar no barro dos sofrimentos dos homens. Porque os homens não me escutam. Porque os governadores não me escutam. Porque não me escutam os plutocratas e todos os que são chefes e são fezes. Porque os donos da vida não me escutam. E tudo é noite. Sob o arco admirável da Ponte das Bandeiras, morta, dissoluta, fraca. Uma lágrima apenas. Uma lágrima. Eu sigo. Alga escusa nas águas do meu Tietê. Pois é, meu amigo, maravilhoso. Olha, eu queria. Qual a orientação conselho que você daria para os poetas iniciantes na arte do cordel? É a leitura. Primeiramente, você tem que gostar de ler, né? A leitura na minha vida continua sendo parte do meu trabalho. Todos os dias eu leio durante um bom tempo. Estou sempre lendo algum livro, relendo algum livro antigo, né? E a pesquisa, né? Eu já ouvi comentário do tipo, eu gosto de escrever, mas não gosto de ler. Aí não dá certo. Se você não lê muito, você não vai ter um bom vocabulário, você não vai conseguir organizar as ideias, você não vai conseguir colocar metáforas, imagens poéticas no seu texto. Então, fundamental é a leitura, é gostar de ler, gostar da leitura e eleger ali alguns livros. Eu tenho aqui uma meia dúzia de livros, e esses livros me acompanham a vida inteira, inclusive o do Augusto dos Anjos, e eles vão continuar comigo a vida toda. Livros que eu pesquiso, que eu volto. Por exemplo, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, eu li quando tinha 13 para 14 anos de idade. Nós lemos lá em casa. Esse livro foi lido em 13 dias, porque são 13 capítulos, a gente lia um capítulo por dia. Eu tenho várias versões, várias edições dele aqui, e hoje, lá na livraria Martins Fontes, me deparei com essa nova edição aqui, da Editora Global, com uma capa belíssima, do J. Borges. Eu precisava comprar? Não, eu tenho várias edições aqui, mas comprei mais essa edição, vai para a minha coleção, né? O livro do João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, é um livro de 500 páginas. Eu já li 4 vezes, e quando eu termino de ler, quero recomeçar, porque é um livro maravilhoso. Então, é isso. Então, e outra coisa, e não pensar em retorno. Escreva por paixão, escreva por gostar de escrever, leia por gostar de ler. O retorno vai vir com o tempo, com naturalidade. Pelo menos foi assim que comigo aconteceu. Bom, Moreira, eu agradeço muito. Esse programa vai ficar gravado direto. Esse link aí do YouTube. Você, quando quiser compartilhar com seus amigos aí, amigas, fique à vontade. Vai ficar também no site da TV, né, Rádio Repensar. E, assim, eu gostaria que você desse as suas considerações finais e, se quiser fechar dando uma palha, beleza. Se não, tá tudo bem. A gente já está aqui há 1h21. E o povo está adorando. Rapaz, como o tempo passa rápido. Olha, eu só quero lhe agradecer aí pelo acolhimento, foi muito bom estar com você. Quero dizer que você que está nos assistindo me encontra fácil aí no Instagram, Poeta Moreira de Acopiara. Clique lá, Poeta Moreira de Acopiara, pode
deixar o seu recadinho, que eu responderei com alegria. Está também no Facebook, Moreira de Acopiara, poeta Moreira de Acopiara. Enfim, bote lá no Google, que aparece fácil. Meu e-mail é poetamoreiradeacopiara@gmail.com, poetamoreiradeacopiara@gmail.com. Também responderei todas as mensagens. E você falou de soneto, eu também gosto de soneto. Deixa eu encerrar com um soneto que diz assim, o soneto se chama Poeta do Brasil, diz assim: meu verso nasce das coisas que vi, de mundo afora nas muitas andanças, entre certezas e desconfianças, e no sertão, lugar onde nasci. Meu verso nasce do que não vivi, mas também surge das gratas lembranças, das fantasias e das esperanças, principalmente do que vejo aqui. Caminhei muito por muitos lugares, escutei loas, contos e cantares, encontrei gente branda e gente hostil, um mais atento, outro mais disperso, mas cada um foi me apontando um verso e assim me fiz poeta do Brasil. Muito obrigado, Valmir, muito obrigado a você que está aí do outro lado. Leonardo Baixo também, aí o homem que estava botando as imagens, né? Maravilhoso. E, assim, é bom lembrar, companheiros e companheiras, né? É bom lembrar da tragédia do Rio Grande do Sul, que também é Brasil, que também são nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo esse perrengue lá na terra deles, né? Então, assim, toda a solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, né? Quem puder ajudar, ajude. E, assim, nessa hora, né, é que demonstramos que poesia não é só escrever, poesia também é humanidade, né? Então, viva o Brasil, viva o povo do Rio Grande do Sul, e viva a Rádio TV Repensar, e viva Moreira de Acopiara. Boa noite, muito obrigado e até a próxima. Grande Tchau. abraço, obrigado. Certo?